vamos mostrar nesse vídeo uma possibilidade de introdução da utilização de literais no ensino de matemática. É sempre muito interessante a gente perceber que muitos alunos têm dificuldades de entender por que eu não vou usar só números na matemática. Na verdade, nós continuamos usando só números. O modo de representá-los é que muda um pouco. Nós temos um problema sério nesse sentido, que é o seguinte: em determinado momento, eu paro de falar do número 8, do número 16, do número 54, do número 1 inteiro e 5 décimos, e começo a falar de um número. Antes eu falava do número, quer dizer, o número. D mais o número. Né? Falava do número. Agora eu vou falar de um número. É um pouquinho diferente. Né? Eu não preciso conhecer um número para poder falar dele e até para poder operar com ele. Conversando com um professor de geografia do Pedro II uma vez, ele disse assim: é muito fácil a gente pensar em um número. É só pensar no número de grãos de areia da Lagoa Rodrigues de Freitas. Você sabe quantos grãos de areia tem lá? Não, mas eu posso pensar nele e chamá-lo de N. E posso pensar no número de grão de areia da praia de Copacabana. É o mesmo número. Eu posso até chamá-lo de um N grande, porque a praia é muito maior do que as praiazinhas da Lagoa Rodrigues de Freitas. E eu tenho, então, dois números que eu posso compará-los. Então, esse papo faz a gente pensar de como a gente pode representar ou introduzir o assunto de número. E olha que eu estava conversando com um professor de geografia, não era um professor de matemática. Né? E ele falou isso. E olha que era uma coisa bem interessante a gente começar a pensar assim. Isso que está aqui no quadro são peças de um tangram. Eu já falei sobre o tangram e até mostrei como construir um tangram dobrando o papel, dobrando e cortando o papel. Dobrou, cortou. Fiz até essa atividade e gravei isso em um vídeo anterior. Então, observe vocês. A ideia principal é que a gente parte de um quadrado e constrói essas peças. Quer dizer, essas peças juntas vão formar um quadrado. Eu sei que você já sabe fazer isso, por isso eu não vou fazer. Mas eu quero pegar essa pecinha aqui e começar a raciocinar com ela. Você sabe quanto mede esse lado pequeno dessa peça? Esse lado aqui dessa peça? Sabe quanto que ele mede? Observe. Esse lado aqui. Aliás, é bom a gente falar aqui de um detalhe, né? Eu considero isso aqui um triângulo e essa borda aqui eu considero como lado. É o lado do triângulo. Se a gente não sabe como representar, podemos representá-lo pela letra L, pela letra A, pela letra X. Então nós vamos pensar aqui, já que lado está aqui, né? Isso aqui é lado, vou representá-lo pela letra L. Você pode escolher a letra, mas vou representá-lo pela letra L. Então, eu posso representar esse lado pela letra L e escrever, e desenhar aqui o triângulo. Chamo isso aqui de L, isso aqui também é L. Agora a pergunta é, será que esse triângulo tem o outro lado também igual a L? Vamos observar que esses dois triângulos, olha, eles podem ser sobrepostos. E quando eu sobreponho, não tem diferença nenhuma. Isso é o que nós chamamos de figuras congruentes. Né? E quando eu vou medir esse lado, observe, ele é um pouquinho maior. Eu não tenho como chamá-lo também de L. Né? Eu vou ter que usar uma outra letra para poder representá-lo. Se eu observar assim, olha, os dois formam um quadrado.
E esse lado aqui, na verdade, observe, ele é a diagonal de um quadrado. Então, observe aqui, ó. Ó, ele é a diagonal de um quadrado. Então, eu posso chamar isso aqui de D, de diagonal. Vamos representar aqui? D. E agora eu posso perguntar duas coisas interessantes sobre isso. Ali em cima, você deve ter percebido, né, que isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é D. Quando eu vou perguntar agora qual é o perímetro, eu vou escrever que o perímetro é 2L mais D. E que a área, né, você vê que isso aqui funciona como se fosse um quadrado. Observe só. Funciona como se fosse um quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Como isso aqui é metade, então essa área aqui é o lado ao quadrado dividido por 2. Agora, se eu considero esse triângulo, não é isso? Se eu considero esse triângulo, eu vou observar alguma coisa. Ele não tem o mesmo tamanho do outro. Tá? Ó, observando aqui o que aconteceu aqui, ele parece que é metade. Vamos ver se é mesmo? Né? Ó, exatamente. E se eu for representar esse triângulo, eu vou representá-lo desse jeito. Quer ver? Observe. Onde isso aqui mede L, isso aqui mede L, isso aqui mede D e isso aqui mede D. Então, observe, nessa situação, eu tenho L, L, D e D. E se eu posso, de novo, né, perguntar quanto vale o perímetro e quanto vale a área. Tá ok? E o perímetro dessa figura vai ser exatamente 2 vezes L mais 2 vezes D. E a área é exatamente o dobro dessa área aqui. Então vai ser L ao quadrado. Tá ok? Eu vou deixar para vocês perceberem o seguinte. Esse quadrado aqui também ele pode ser representado assim, ó. Ele é o dobro desses triângulos. Né? Só que tem um detalhe. Esse quadradinho, todos os lados dele é L. E aí o que acontece? Esse quadradinho pode ser representado desse jeito. E aí quando eu vou calcular perímetro e área, o perímetro aqui vai ser 4L. E a área aqui vai ser o quê? L ao quadrado. Vocês olharam para essas duas figuras? Observe, essa e essa. São completamente diferentes, mas elas têm uma coisa em comum: a área. São as chamadas figuras equivalentes. Elas têm a mesma área, mesmo com formas diferentes. Mas o nosso assunto hoje aqui não é isso. Nós estamos preocupados com as expressões literais que aparecem aqui. Letras substituindo números desconhecidos. E nós podemos fazer relações entre elas. Observe, o P está representando o semiperímetro de uma figura. Por isso, 2P representa o perímetro. O A está representando a área. O L está representando o lado. O D está representando um outro lado que, por acaso, aqui coincide com a diagonal de um quadrado. E assim, nós podemos trabalhar com todas as figuras geométricas. O Tangram, ele serve muito bem para a gente fazer isso. No próximo vídeo, eu prometo falar das outras figuras, suas áreas e perímetros. E até uma relação muito interessante entre esse D e esse L. Mas isso fica para um próximo vídeo. Se você já é inscrito no nosso canal, eu agradeço. Se não é, por favor, se inscreva nele, né? E divulgue
esse trabalho que é um pouco de outro jeito, um pouco diferente, para todo mundo. Nós podemos dar opções aos nossos alunos, aos nossos filhos, e nós estamos em quarentena, de tal maneira que fique em casa. E se você tiver que sair, por favor, use máscara. Não seja um condutor do corona. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.